Tudo começou há 2 anos com o meu diagnóstico de câncer. Câncer de estômago. Descobriram tarde. Eu e minha mania de ignorar meus problemas de estômago éramos os culpados. O câncer já tinha começado a se espalhar e o prognóstico não era bom. Meus médicos me deram 1 ano, na melhor das hipóteses, com quimioterapia. Parecia muito que eu era uma causa perdida. Isso até que fui aceito em um ensaio clínico para um novo medicamento contra o câncer. Eu não tinha me inscrito em nada, só entraram em contato comigo para ver se eu gostaria de participar. Foi estranho, pois normalmente você tinha que se inscrever para esse tipo de coisa e lidar com uma lista de qualificações enorme, sem falar na fila de pessoas que também estão sempre em busca de uma cura. Ao enfrentar a morte, todos estão procurando uma saída. Eu disse que sim, sem questionar. O hospital em que estava sendo esse novo tratamento era, na verdade, na minha cidade. Eles alegaram que tinham instalações para o teste prontas em todo o país e que eles mesmos escolheram os participantes a dedo. Lembro-me da primeira vez que questionei como eles tinham acesso aos meus registros médicos particulares. A enfermeira apenas sorriu e disse que não poderia me dizer. Eu deveria ter percebido naquele momento que algo estava errado, mas o desespero leva você a descartar coisas que normalmente não descartaria. E esse estava sendo o momento mais desesperador da minha vida. Recebi pouca informação sobre o medicamento que eu tomaria. Disseram-me que era uma pílula e que eu precisaria ir ao consultório 2 vezes por semana para tomar as doses, e que os efeitos colaterais poderiam incluir perda de memória, fadiga e falta de ar, bem como alterações de humor e pesadelos. Isso soou como uma troca justa por uma chance de sobreviver. Então, comecei o tratamento. As pílulas em si pareciam um tanto estranhas. Eram cápsulas líquidas que pareciam estar cheias de um medicamento preto de algum tipo. Tomei minha primeira dose e rezei. A perda de memória começou na primeira semana. Eu desmaiava por longos períodos. Parecia que dias inteiros passavam sem que eu me lembrasse do que tinha acontecido com eles. Quando eu estava lúcido, me sentia pesado, mal conseguia sair da cama. Lembro-me da minha amiga Teresa passando para me levar para pegar minha dose do dia, e ela me implorou para parar o tratamento, alegando que durante todo o tempo que eu estava doente, ela nunca tinha me visto tão horrível. E olha que ela tinha me levado para quase todas as sessões de quimioterapia. Eu disse a Teresa que era a última chance que eu tinha. E esse foi o fim da conversa. Não importava o custo, eu queria melhorar, mesmo que parecesse que o processo estava destruindo meu corpo. 1 mês depois, eu mal dormia. Pelo menos não parecia que dormia. Eu podia ter dormido dias inteiros até onde eu sabia, mas posso ter esquecido. Os apagões eram cada vez mais frequentes. Comecei a afastar as pessoas, pois elas diziam que eu tinha ataques de raiva por nada e crises de choro por qualquer coisa. Teresa ficou comigo por muito tempo, mesmo depois de algumas das coisas horríveis que eu disse a ela. Ela tentava me acalmar quando eu surtava, dizia que me amava e que queria que eu ficasse bem. Dizia que ela só queria o que era melhor para mim. Ela continuou me pedindo para desistir do tratamento, dizendo que não valia a pena. Eu disse coisas a ela das quais me arrependo, sempre me arrependerei. A chamei de nomes que eu nunca deveria ter chamado. Ela só queria me ajudar. Foi mais ou menos na época em que joguei uma faca em sua direção que ela parou de se aproximar, parou de tentar me ajudar. Ainda consigo me lembrar da última coisa que ela me disse. Eu te amo. Sempre amei. Espero que você melhore, espero mesmo. Só não consigo mais ficar perto de você. Sinto muito. Então, fui embora. Eu estava sozinho. Tive que começar a pegar ônibus para ir ao tratamento, pois ninguém gastaria tempo comigo. Não importaria. Se eu sobrevivesse,
Me desculparia mais tarde por isso. Minha mentalidade estava tudo menos estável naquele momento. 2 meses depois do início do tratamento, me disseram que meu câncer estava em remissão completa. Lembro-me do médico me mostrando os raios-x de cada semana que estive lá. Dava para ver, até para quem era leigo, as massas encolherem tão drasticamente ao longo das 8 semanas que era incrível. Chorei, abracei o médico, chamei isso de milagre. Nunca esquecerei as palavras daquele médico para mim. O doutor nunca me disse seu nome, nunca sorriu e parecia tão acostumado com aquilo que não tinha expressão. Não é nenhum milagre, Sr. Anderson. É apenas ciência. Ele me disse que eu teria que continuar o tratamento um pouco mais para garantir que o câncer não voltasse. Não me importei nem um pouco. Naquele momento era pura alegria. Afinal, no intervalo de 2 meses eu tinha ido da porta da morte para uma nova chance de vida. Pelo menos, foi o que pensei. Quando eu estava saindo do prédio, fui agarrado por 2 homens de terno escuro com cabelo curto. Eles me disseram que eu tinha que ir e que isso era parte do tratamento. Eles disseram que era um próximo passo importante. Eu não entendi e pela primeira vez desde que o tratamento começou, fiz perguntas para as quais eu queria respostas reais. Para onde vocês estão me levando? Por que o médico não falou disso? Quem são vocês? No começo, minhas perguntas foram respondidas com silêncio. Os homens me arrastaram da frente do prédio para o beco. Estávamos indo em direção ao carro deles. Minhas perguntas continuaram como se estivessem se repetindo, mas agora elas foram respondidas com a sensação de tensão dolorosa enquanto eu era eletrocutado e jogado no banco de trás. Toda vez que eu tentava me sentar ou me mover, sentia outro rápido choque. Depois da 5ª vez, eu apaguei. Acordei amarrado numa cama de hospital. Um tubo intravenoso descia pelo meu braço. Na bolsa eu podia ver algum tipo de líquido preto que tinha uma consistência semelhante a sangue. Olhei ao redor. Estava iluminado por nada mais do que uma luz que pairava sobre minha cabeça. Então era difícil distinguir qualquer coisa. Tentei deixar meus olhos se ajustarem na esperança de poder ver alguém. Uma enfermeira, um médico ou possivelmente outros pacientes. Eu teria até me contentado com um dos homens de terno escuro naquele momento. A sensação de isolamento era terrível. Fiz a única coisa que consegui pensar. Lutei contra minhas amarras e gritei. Demorou quase 15 minutos de lamentos e gritos antes que uma porta, que eu não conseguia ver antes, se abrisse e um médico entrasse. Pelo menos parecia um médico a princípio. A pessoa era pouco mais que uma silhueta, mas eu podia ver claramente que ela estava usando um longo casaco de algum tipo e parecia estar carregando uma prancheta. Parei meus gritos e mais uma vez comecei a fazer minhas perguntas. Onde estou? O que está acontecendo aqui? Você sabe que isso é sequestro, né? Qual o seu nome? Você poderia só me dizer onde estou e o que está acontecendo? Ele apenas ficou parado nas sombras, escrevendo na merda da prancheta. Eu podia ouvir o arranhão de sua caneta no papel. Quando ele deu um passo à frente, na luz fraca da lâmpada acima da minha cama, minhas entranhas gelaram e meus gritos recomeçaram. O homem não tinha rosto. Não quero dizer que estava queimado ou que eu não conseguia ver seu rosto. Quero dizer que ele não tinha rosto mesmo. Apenas carne lisa esticada sobre o lugar onde suas feições deveriam estar. O médico sem rosto sacou uma agulha e se aproximou de mim. Eu lutei contra ele, mas uma de suas mãos pálidas empurrou minha cabeça para baixo e eu senti a picada de uma agulha entrando no meu pescoço. Momentos depois, eu estava dormindo novamente. Quando acordei, lutei para abrir minhas pálpebras. Elas estavam pesadas por causa dos remédios que me deram. Instintivamente, levantei minha mão para proteger meus olhos e percebi que não estava mais contido. Eu podia sentir minha própria nudez sob a luz forte. Nunca me senti tão exposto ou aterrorizado na minha vida.
Senhor Anderson, uma voz veio de um sistema de som, as palavras ecoando alto pela sala. Você pode me ouvir, Senhor Anderson? Quem é você? Gritei. Que merda tá acontecendo? Tentei olhar ao redor novamente, mas estava muito claro. Aquela luz na minha frente era muito forte. Ah, bom. Parece que você consegue me ouvir muito bem. Não precisa se preocupar, Sr. Anderson. Você está apenas no estágio final do nosso teste do medicamento. Reconheci a voz como a do médico. Você poderia, por favor, se levantar, Sr. Anderson? Assim que estiver de pé, podemos continuar. Meu corpo estava fraco e pesado. Permaneci de joelhos. De pé, agora! O médico disse. Seu tom de voz mudou, quase como se duas vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Minhas pernas começaram a empurrar meu corpo para cima, como se em resposta. Não importava o quanto doía de tanto me mover, meu corpo continuou a subir até que eu estivesse de pé. Era como se eu estivesse sendo manipulado de dentro do meu próprio corpo. Era uma sensação horrível e excrucidante. Excelente! O médico voltou a falar em seu tom excessivamente clínico. Ele se afastou do microfone que estava usando, mas eu ainda conseguia ouvi-lo falando algo para alguém. O que está acontecendo aqui? Gritei novamente. Assim que as palavras saíram dos meus lábios, as luzes fortes se apagaram e me vi novamente cercado pela escuridão fria. Depois de alguns segundos, me sentindo cego e sozinho, um holofote acendeu na minha frente. Sr. Anderson, por favor, ande até a luz. A voz do médico surgiu naquele som estranho novamente. Senti minhas pernas começarem a me mover em direção à luz. Eu podia ver um pedestal ali, com algo colocado nele. E quando pisei na luz, percebi o que era. Uma arma. Sr. Anderson, por favor, pegue a arma do pedestal. Meus braços se estenderam, apesar da minha mente se recusar. Senti o peso do revólver na minha mão enquanto o levantava, seu aperto áspero contra minha palma. De repente, outra luz se acendeu a apenas alguns metros de mim. Na luz, pude ver um homem amarrado a uma cadeira. Seus olhos estavam arregalados de medo, sua boca amordaçada, suas mãos amarradas atrás das costas. Sr. Anderson, você poderia, por favor, matar o sujeito que está na sua frente agora? Sem hesitar, levantei meu braço e apertei o gatilho. O eco dos tiros ao redor era ensurdecedor. Lembro-me de gritar a palavra não, ou pelo menos sentir como se tivesse gritado. Nem tive tempo de me conter. Reagi instantaneamente ao comando do médico. Observei o peito do homem explodir em um jato vermelho, sua cadeira caindo para trás com a força, deixando suas pernas erguidas no ar. Ele desapareceu da minha vista quando a luz se apagou. Excelente trabalho, Sr. Anderson, a voz do médico disse. Eles estavam controlando minha mente. Tinha algo a ver com a droga que me deram e aquele tom estranho na voz do médico. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto eu estava ali, nu e indefeso. O sujeito mostra um claro protesto cognitivo aos comandos, mas reagiu rapidamente. Vamos tentar algo um pouco mais difícil, tá? Não consegui dizer se ele estava falando comigo ou com alguém que estava lá com ele. Outra luz acendeu e eu congelei de horror quando me virei para olhar. Sentada ali, amarrada a outra cadeira, estava minha amiga Teresa, aquela que me levou todas as minhas consultas de quimioterapia. Ela me disse para não fazer esse tratamento. Ela foi minha amiga muito depois que muitos outros foram embora. Em todas as minhas mudanças de humor e miséria, aquela a quem eu já havia magoado, já havia causado tanto desgosto. Sr. Anderson, por favor, mate o sujeito que apareceu na sua frente. O tom vocal estranho veio novamente. Eu tentei segurar meu corpo para não fazer o que ele queria fazer. Eu observei, enquanto Teresa lutava contra suas amarras. Seus olhos imploravam por minha ajuda. Ela estava confusa e assustada. Meus músculos estavam em guerra com meu cérebro e a dor era avassaladora. Não!
Dessa vez, eu sabia que gritei as palavras em voz alta. Lutei contra o levantar do meu braço. Lutei contra apertar o gatilho. Mas perdi. Apertei o gatilho e vi metade do rosto da minha amiga desaparecer. A cadeira girando um pouco em direção aonde a bala a atingiu, antes que a luz se apagasse. Eu caí de joelhos chorando. Você está indo muito bem, Sr. Anderson, quase pronto. A voz havia retornado ao tom monótono do médico. Ouvi um arrastar de pés à minha direita e olhei instintivamente quando a luz acendeu. Parada ali, como algum tipo de pesadelo horrível, estava uma garotinha. Ela não tinha mais de 8 anos. Seu cabelo em um rabo de cavalo caindo pelos ombros de seu vestido rosa era a imagem da inocência. Ela nem estava amarrada e amordaçada como os outros, apenas parada ali, chorando. Não, 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 não. Meu corpo inteiro doía e meus braços pareciam pesar 1 tonelada quando eu tentava movê-los. Parecia que as lágrimas em meus olhos e os apelos para que isso acabasse em meus lábios eram as únicas coisas que me restavam que eu podia controlar. Sr. Anderson, por favor. Aquela voz estranha, dividida, raspou meu cérebro como unhas em um quadro negro. Fiz o meu melhor para colocar a arma na minha própria cabeça, mas não consegui lutar contra o puxão do meu braço, apontando-a na direção da garotinha. Mate a garota! Eu nem conseguia fechar os olhos. Só assisti com desgosto o movimento das minhas próprias mãos. Apertei o gatilho e gritei. Fui forçado a olhar para o corpo dela deitado ali, até que a luz se apagou novamente. Não foi mais do que alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. A imagem de seu corpo deitado no chão frio. Um de seus sapatos de alguma forma se soltou com a força do tiro. Nunca vou esquecer. A cena está gravada em meu cérebro. Quando o lugar ficou escuro novamente, senti como se o controle do meu corpo tivesse sido devolvido a mim. Rapidamente, levantei a arma para minha própria cabeça e apertei o gatilho. Chorei mais e gritei mais alto quando percebi que só tinham 3 balas e elas já tinham sido usadas. Sr. Anderson, você fez um excelente trabalho hoje. Tenho que dizer que seu teste foi um sucesso. Muitos dos outros ficaram loucos. O organismo deles simplesmente não conseguiu lidar com o remédio e você foi extremamente bem. Nosso candidato perfeito. Vocês são monstros. O que vocês fizeram comigo? Por que vocês me fizeram fazer isso? Lágrimas e raiva se misturaram no meu rosto, enquanto eu alternava entre gritar e soluçar. Por quê? Como eu disse antes, Sr. Anderson, é só ciência. Essas foram as últimas palavras que ouvi antes de sentir outro beliscão no pescoço. Virei-me para olhar e vi brevemente outro médico sem rosto com uma agulha na mão, antes que meus olhos ficassem pesados e eu desmaiasse. Eu esperava acordar acorrentado a outra cama, ou em algum tipo de pesadelo infernal. Em vez disso, me vi na minha própria casa. Posso facilmente dizer, no entanto, que gostaria de não ter acordado. Os meses seguintes foram de paranoia constante, culpa, medo e depressão. Eu estava livre do câncer, mas ainda sentia que estava morrendo. Continuei esperando ver 2 homens sem rosto em ternos pretos aparecerem para me eletrocutar e me arrastar para um carro novamente. Mas eles não apareceram. Tentei tirar minha vida cerca de 4 meses depois. Mais ou menos na época, o irmão de Teresa me disse que a polícia estava desistindo da busca, que eles não encontraram nenhuma evidência do que aconteceu com ela e que havia pouca chance de que ela fosse encontrada. Sentei-me com ele enquanto ele chorava. Cheio de culpa e ódio por mim mesmo, eu queria contar a ele, dizer tudo o que aconteceu. Em vez disso, o deixei chorar no meu ombro e falar que sua irmã sempre se importou muito comigo, que ela ficaria muito feliz por eu ter vencido meu câncer. Naquela noite, engoli um punhado de pílulas para dormir e uma garrafa de vodka. Acordei, numa sala de emergência. Disseram-me que fui trazido por um homem que se recusou a deixar seu nome ou número, e foi aí que percebi que eles ainda estavam me observando,
Fiquei sob vigilância por um tempo, mas fui liberado quando me consideraram mentalmente são novamente. Isso era mentira. Eu estava muito longe de ser mentalmente normal quanto podia estar. Eu sabia que eles estavam me observando, esperando e que ainda não tinham acabado. Então, chegou ontem, o dia em que voltei ao médico para verificar alguns problemas de estômago e minhas suspeitas sobre minha condição foram confirmadas. Meu câncer havia voltado agressivamente. Eu não teria muito tempo de vida. A pior parte era que eu sabia que se eu tentasse tirar minha vida, eles simplesmente interviriam novamente. Eu sei que eles estão sempre observando. Então, numa reviravolta muito pior do que isso, cheguei em casa e encontrei algo que quase me despedaçou por dentro. Havia um bilhete na minha mesa de centro que dizia: Sr. Anderson, lamento saber do seu retrocesso de saúde. Venho lhe convidar para nosso novo tratamento, pois desejamos nada além do melhor da saúde para o nosso candidato de testes mais bem-sucedido. Estamos ansiosos para vê-lo novamente e ajudá-lo a ter a recuperação mais rápida possível. Melhoramos nossa fórmula desde o último teste e esse deve ser muito mais eficaz. Vejo você em breve. Ao lado do bilhete estavam 2 pequenos comprimidos pretos e um copo de água. Minha primeira dose, agora sendo entregue a mim. Aqueles comprimidos estavam ao meu lado há horas, bem ali, me encarando e zombando tanto da minha vontade de viver, quanto do meu desejo de morrer. Se você tivesse me perguntado ontem o que eu teria feito nessa situação, eu teria dito não sem hesitar. Hoje, no entanto, não tenho tanta certeza. Até a próxima. Obrigado.